parar é o tema da nossa reflexão da noite. E nós leremos o livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o 17. É um texto bastante longo, então nós buscaremos ler bem rápido, não vamos estar observando tanto a pontuação para ganharmos tempo. Agradecer a presença de todos os pastores que estão aqui conosco, que vieram aí de suas igrejas e congregações, estão aqui, podemos ver vários colegas de ministérios conosco. Que vocês possam vir também amanhã, se possível também no sábado. Domingo talvez seja difícil, porque vocês estarão nos cultos de suas igrejas. Diz-nos assim, Neemias capítulo 6, do 1 ao 17, vou aproveitar a projeção. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz tu, e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Mete-Tabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E que há como eu que entre no templo para que vivas? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso, o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
Todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Que Deus nos abençoe, abra a nossa mente para entendermos estas palavras e o nosso espírito para nos alimentarmos das mesmas. Amém. A obra não pode parar. Quando nós lançamos esse tema, uma pessoa perguntou: pastor, que obra é? A construção aqui? Disse: não, a obra de um modo geral, um modo amplo. É a obra da salvação, é a obra do discipulado, é a obra de abrir novos trabalhos, de organizar novas igrejas. É a obra de Deus de uma forma geral, ela não pode parar. Não meramente esta construção, mas a obra de uma forma geral. Queridos, nós estaremos trabalhando tanto hoje como amanhã, basicamente o mesmo tema, porém, um assunto um pouco diferenciado. Que do modo, o de amanhã até seria a introdução do de hoje. Aí você dirá: mas como a introdução vem por último? Não tem como explicar. Pois bem, toda vez que qualquer um de nós vamos intentar construir determinada coisa, projetarmos uma obra, então, queridos, é comum nós sofrermos investidas, tanto dos que estão próximos, como daqueles que estão distantes de nós, no intuito de dissuadir-nos a não permanecermos neste ideal, neste projeto. Seja esta obra no âmbito espiritual, seja esta obra no âmbito secular. Então, por quais motivos? Os motivos são variados, partindo desde uma inveja, ou até uma falta de crença na possibilidade do projeto ser executado. Então são inúmeros os porquês. Mas, para que nós possamos dar início a uma grande obra e concluirmos, é preciso algumas coisas na nossa vida, irmãos. É preciso algumas coisas. Sem estas coisas, nós não teremos êxito naquilo que queremos, então, concluir. Neemias nos ensina, esse texto nos ensina várias coisas, e eu quero abordar com vocês nesta noite somente 3. A primeira coisa é que precisamos ter foco e planejamento. Foco e planejamento. Nada podemos conseguir se nós não tivermos foco. O que é foco? A luminosidade nos nossos olhos, já vermos a obra concluída, mesmo sem termos iniciado. Eu sempre digo aos irmãos: eu não vejo esta obra desta forma, até porque, de um certo modo, eu tenho o projeto finalizado na minha mente, então eu não vejo este piso bruto, mas eu vejo o piso já finalizado, todo esse ambiente forrado, todas as vidraças, fumês, eu vejo já esse ambiente. Se nós não tivermos esta visão daquilo que queremos construir, nos desviaremos do alicerce desta construção facilmente, porque não sabemos de fato o que é que nós queremos. E alguém já disse: se você não sabe onde, não é nem aonde, é onde chegar, você não deve nem sair. Eu vou sair, mas não sei o destino exato que quero. Então, não saia, fique parado. Então, foco é isso, é aquilo que a nossa visão já consegue ver no futuro. Foco. Precisamos ter foco. Segunda questão é que precisamos ter planejamento. Nada, irmãos, feito pelo homem acontece como foi as coisas feitas por Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja isso, e aquilo que Ele dizia acontecia. Nós não. Nós precisamos de um projeto com etapas. Então a primeira etapa vai ser isso, a segunda aquilo, a terceira aquilo, até chegar à conclusão.
Eu lembro-me que em 2000, quando eu assumi ali a Igreja Batista da Vermelha, que nós apresentamos o projeto de construção do novo templo, a irmã perguntou para mim, a irmã é até falecida: pastor, e quanto tempo levará? Eu disse: irmã, 7 anos. Ela disse: 7 anos, pastor, é muito tempo. Eu: não, irmão, 7 anos vai passar rapidinho. Mas por que 7 anos? Eu disse: porque tem várias etapas. Então, queridos, uma outra dificuldade de nós não conseguirmos galgar os projetos que nós intentamos fazer é a falta de planejamento. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam num abracadabra. E não é assim. Então você precisa projetar a sua vida. Você precisa projetar todos os seus ideais, até no aspecto espiritual. Qual tem sido o meu projeto? Qual tem sido o seu projeto de crescimento espiritual? Também de crescimento material? Às vezes nós não temos. Nós somos simplesmente levados pelo tempo. O que acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem também. Não funciona assim. Então, Neemias era um homem de foco. Ele sabia o que queria. Nada o demoveu do seu foco, do seu planejamento. Veja aí o versículo de número 2, por gentileza, deixa. A obra era grande. Todo o muro precisava ser tapado em suas brechas. Então havia ali um planejamento. O versículo de número 2 diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de On, porém intentavam fazer-me mal. Ele não saiu do foco, nada o tirou do foco, nem mesmo esse maquiavélico projeto de tirar a sua vida não o intimidou a sair do foco. Ele poderia muito bem, intimidado, dizer: já que a perseguição é grande, vou desistir disso aqui, vou deixar que outra pessoa tome então o comando. Mas ele não, ele tinha foco, ele tinha planejamento. E sem planejamento, sem foco, não conseguiremos fazer a grande obra. A grande obra. Amanhã nós vamos falar da grande obra que Neemias estava executando. Não era só essa construção, era muito mais do que isso. Os inimigos de Neemias, eles arranjaram muitas distrações. Continua, Dejane, no versículo de número 3. Então eles tentaram de várias formas distrair Neemias, com reuniões, calúnias, ameaças, ataque aos trabalhadores. Então eles fizeram de um tudo. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra. Faça uma grande obra. Eu não posso ir. Então, irmãos, isso aqui se chama foco. Nada o tirou. Então, se você tem um projeto e quer realizá-lo, tenha foco. Eu lembro, na casa que eu moro, já falei isso algumas vezes, o terreno no fundo ele era muito acidentado. E eu estava com o planejamento de aterrar aquilo ali. E eu me lembro que as primeiras carradas de material que nós colocamos foram tantas que tomou a rua. Aí veio a pá mecânica para empurrar. E uma irmã vizinha, bem na frente, ela disse: meu irmão, você vai morrer e não vai conseguir aterrar isso aí. Irmãos, na realidade eu já estava prestes a desistir daquilo ali, certo? Vender aquele terreno e comprar um outro terreno. Eu já estava planejando para aquilo. Mas quando aquela irmã disse aquilo para mim, que eu ia morrer e não ia aterrar aquilo ali, aí eu disse: pois pronto, pois agora eu vou fazer isso aqui, né? Eu posso morrer.
E foi carrada, irmãos, e mais carrada, realmente quase que eu morro, só botando as carradas. Mas consegui, né, colocar o terreno no nível que eu queria, consegui fazer a casa que eu queria fazer ali. Mas o que acontece? Diante de críticas, diante às vezes de ameaça, a tendência humana é desestimular e desistir. Mas Neemias não. Essas ameaças, as críticas, o levaram ainda mais a persistir no seu objetivo, na sua grande obra que ali ele estava a fazer. Então, queridos, qual era a intenção de Sanbalate? Trazer prejuízo, trazer dano. Então, assim, geralmente, os nossos inimigos, eles têm o mesmo ideal. Então, a primeira coisa, que cada um de nós, se quisermos fazer uma grande obra, é esta: precisamos ter foco e planejamento. Nada nos tire o foco, nada escureça esta nossa visão, nada venha nos demover do alicerce em que estamos. Segunda coisa, nós precisamos, irmãos, não temer as ameaças e nem tampouco o inimigo. Quem era Sanbalate? Quando nós estamos lendo ali o livro de Reis, então nós vemos que no ano 722 antes de Cristo, o rei assírio Sargão II, ele levou cativo o reino do norte, aquelas 10 tribos. Então ele expatriou o reino do norte. E ele trouxe gente de Guta, Ava, Sefervai para habitar aquela terra. E no ano então ali, 596, quando o reino do sul, Judá, é levado cativo para a Babilônia, aquele povo ali, ele se misturou, bem como alguns judeus que ali terminaram ficando, se misturou. Então Sanbalate, ele era descendente daquele povo que recebeu uma nomenclatura de samaritanos, né? Porque Samaria era a capital do reino do norte. Quando o povo de Deus volta do cativeiro babilônico, 70 anos depois, aquele povo já estava ali estabelecido como nações, várias nações. E eles não queriam que o povo de Deus, então, viesse a firmar novamente moradia ali, principalmente em Jerusalém. E eles tornaram-se inimigos. Não, vamos fazer de tudo para que eles não possam construir. Vamos tentar minar todo o projeto. Nós não queremos que eles possam habitar aqui. E aí vem as perseguições. Mas Neemias, ele estava focado, ele tinha convicção, e nem as ameaças, nem os inimigos. Neemias sabia que nada devia atrapalhar, pois na convicção, ele diz: faço uma grande obra. Sabe por que muitas vezes nós desistimos da nossa obra? É porque nós achamos que o nosso inimigo, as críticas, elas são maiores do que a obra que nós estamos executando. Então pense, se eu considero a obra grandiosa, eu vou considerar os meus inimigos e as ameaças pequenas. E um dos grandes problemas nossos é que nós queremos unanimidade em tudo que nós vamos fazer. Segundo, é que nós esquecemos que quer seja no seio da igreja ou fora da igreja, sempre vai haver adversário aos seus projetos. Sempre. Sempre vai haver. Então, de certo modo, Neemias, ele sabia que aqueles inimigos era algo natural, que iria surgir. Então precisamos ter consciência disso.
Então a intenção de Sanbalat era criar factoides, era exatamente que os judeus. Então ele disse aos argumentos, às narrativas dele: vocês vão se rebelar contra o rei, então você está querendo se tornar rei, inclusive você tem alugado pessoas para dizer que você é o rei. Então ele começou a criar narrativas, tudo mentira. E a gente sabe que essas coisas elas vão minando o psicológico, elas vão minando. Mas ele se revestiu. E qual foi o revestimento? A oração. Ele recorria a Deus: Senhor, os meus inimigos, Senhor, Senhor. Então ele se revestiu e não deixou que fosse minado por essas palavras dele. Agora, queridos, eu disse que em qualquer projeto que intentemos realizar, teremos inimigos, dentro dos arraiais cristão e fora dele. E é verdade, sempre. Olha, quem eram os inimigos internos? Dejane, por gentileza, versículo 8. É o Samuel, versículo 8, Samuel. Porém, eu mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas. Certo? Número 8, Samuel, vai passando bem aí, Samuel. Passa, Samuel. Passa, Samuel. Passa, Samuel. Pronto, vamos lá. O primeiro é aqui, ó. E entrando eu em casa de Semaia, filho de Delaias, filho de Mediabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Esse camarada era um profeta ali no meio do povo judeu, um profeta judeu. E ele havia recebido suborno para levantar uma falsa profecia, dizendo mais ou menos assim: Deus me falou que nesta noite Sanbalat vai vir para te matar, então vamos nos refugiar no templo. Dentro da própria congregação. Vamos lá para o versículo 14, Samuel, por gentileza. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, ou seja, inimigos externos, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar inimigos internos. Sem citar nome, pastoreei uma igreja onde nós tivemos ali a oportunidade de abrir várias congregações. Mas uma coisa eu percebi, e tenho falado a alguns irmãos aqui na igreja: todas as vezes que nós apresentávamos um projeto para abrir uma congregação, parece que até aquele momento o diabo estava preso, mas com o projeto daquela nova congregação parece que era a chave para soltar o diabo. Irmãos, aí criava um problema. Havia um grupo que: não, mas nós estamos sem dinheiro, nós estamos passando por dificuldade. Aí eles iam de casa em casa tentando fazer a cabeça dos irmãos para não abrir a congregação. O irmão Nonato sabe do que eu estou falando. O irmão Nonato sabe o que eu falo. Ele sabe que é real o que estou falando. Mas qual é a igreja que não quer abrir uma congregação? Qual é a igreja que não quer organizar uma outra igreja? É uma coisa maligna. Mas Jesus disse que no seio da igreja, no seio, em meio ao trigo, o inimigo lançou o joio. E o joio, ele é interno, ele está interno, ele vai fazer de tudo para que a obra não cresça.
porque ele sabe que a obra é grande, e ele não quer que a obra se desenvolva. É incrível, irmãos. Agora a questão é que nós não queremos aceitar esta realidade, que há um inimigo fora do arraial, um Sanbalate da vida, e que há um Semaia dentro do arraial. Irmãos, por mais caótico que seja o seu estado material, a sua situação financeira, saiba que ainda tem pessoas que estão com inveja de você. Você está naquele Fusquinha, anos 77, pneu carequinha, né? Parece que você não vê mais nem pintura, é só ferrugem, mas ainda tem alguém que está com inveja de você. É incrível. Parece que você está na hora da morte, está faltando ali dar a última respiração, mas ainda tem alguém com inveja de você. É incrível. E dentro da igreja, era para todos estarem animados, alegres, com a grande obra que está sendo realizada. Mas não, há alguns que ficam tristes. Eu não sei se você sabe, mas há pessoas que são tristes, e quando ela vê alguém alegre, ela quer que aquela pessoa também fique triste. Pois é. Então, queridos, precisamos não temer as ameaças e nem tampouco os inimigos. Eles existem. Eles existem. Versículo de número 17 e 18, Samuel. 17. Mais inimigos internos. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Eram os fuxiqueiros, os fofoqueiros. Tudo que Neemias projetava ali com os seus mestres de obra, seus pedreiros fazer, então eles escreviam, olha, mandava para Tobias. E aí Tobias mandava uma carta para eles, talvez dizendo, e aí, o que a gente pode fazer para inviabilizar? Dentro do povo de Deus, nobres de Judá. Ou seja, homens de posição, era para eles torcerem, para que a obra fosse executada, né? E eles prosperassem. Não, eles estavam torcendo contra. Eles eram do time adversário. Já pensou? Um time jogando, onde o ataque torce para o time adversário? Não vai haver gol, meu irmão. Os atacantes não vão fazer gol. Pois era o que estava acontecendo. Infelizmente, isso acontece. Isso acontece. Mas não tema. Então, duas coisas que já foram citadas. Se nós quisermos fazer a grande obra, primeiro, precisamos ter foco e planejamento. Quem não tem foco, quem não tem planejamento, tudo que acontece na vida dele é natural. Mas quem tem foco e quem tem planejamento, só é natural aquilo que ele projetou, aquilo que está no foco dele. Segunda coisa, nós falamos, precisamos não temer, nem tampouco ameaças, tão menos inimigos. Sempre teremos inimigos em tudo aquilo que você intentar fazer. Tudo, no âmbito secular, no âmbito espiritual. Saiba disso, saiba disso. Terceiro e último, a obra não pode parar. E para ela não parar, também precisamos crer na proteção e também na provisão divina. Sem isso aí, irmãos, é difícil. Principalmente no campo, né, vamos dizer, espiritual. Principalmente nesse campo. É muito difícil acontecer. Então precisamos crer tanto
que Deus está a nos proteger, bem como Ele estará a nos fornecer tudo aquilo que temos necessidade no âmbito material. Ou seja, proteção e provisão divina. E nós vemos isso aqui, versículo 10 e 11, por gentileza, Samuel. Nós vemos isso. Neemias cria tanto na proteção de Deus, como na provisão. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaias, filho, tal, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Ora, Neemias sabia que sem a proteção de Deus, ele seria morto, tanto seja de noite, seja de dia, tanto seja dentro como fora do templo. Não era isso que fazia com que ele persistisse. Não, ele sabia, a proteção de Deus está sobre mim, versículo 11. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Fugir para onde? E quem há como eu, que entre no templo para que vivas? De maneira nenhuma entrarei. E aí ele passa e vai orar a Deus. Ele vai orar. Então ele sabia desta provisão, desta proteção. E no âmbito de provisão, versículo 15, Samuel. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, e em 52 dias. Passa, Samuel. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram, e abateram-se muitos a seus próprios olhos, porque reconheceram, olha aí, reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Provisão. Provisão. Olha, qualquer um que no âmbito espiritual deseja realizar uma grande obra, e ele é meramente matemático, ele vai fazer as contas naquilo que tem, ele está fadado ao fracasso. Mas pastor, você não falou de planejamento? Planejamento é fazer a elaboração das etapas. Agora a provisão do material, meu querido, aí é outra coisa, é Deus. Então, por exemplo, esse templo, será que nós fizemos a pedra fundamental, o lançamento da construção, contando no número de membros existentes na primeira igreja? Não, na provisão divina. Uma certa vez eu estava ali, aí chegou um senhor, bateu no portão, um senhor preto, né? Eu posso dizer preto, porque eu sou preto. Agora você que é branco não pode dizer não, agora eu posso, né? Não é preconceito não. E ele bateu, fui abrir, ele disse: pô, não, se eu queria dar uma palavrinha com o pastor, disse, só eu disse: posso entrar? Posso. Aí ele veio aqui, nós conversamos um pouquinho, e aí depois da conversa ele disse: pastor, eu queria dar uma oferta para a obra. Então eu imaginei que ele fosse ali tirar R$50, R$40, né? Aí ele disse: pastor, eu vou ali ao banco e volto daqui a pouco. Tá bom. Aí ele veio com um envelope. Aí quando eu abro o envelope, R$5.000. Nunca tinha visto aquela pessoa, né? Beleza, vai dar para a semana, o material da semana, né? Assim que funciona. É Deus. E não foi só esse caso não. Se fôssemos contar caso, passaríamos a noite toda. Eu quero até contar um caso hilárico para vocês, quando estávamos construindo a Vermelha. O Joaci chegou primeiro, aí logo eu cheguei. E naquela noite eu ia pregar, eu estava com uma calça branca, uma camisa comprida branca e o terno azul marinho, e uma gravata, eu não lembro mais a cor da gravata, então eu estava todo bonitão ali, preparado para pregar, né? Aí de repente para uma picape bem na porta do templo da Vermelha.
Aí a pessoa desce, aí diz: pastor, só está me chamando, não conhecia. Pastor, é que eu trouxe aqui um saco de cimento, querido. E a carroceria da picape, né, não sei se era uma Hilux, uma coisa assim, lotada de cimento. Eu disse: eita, rapaz, isso é hora de trazer cimento. Já pensou, pastor Batista? Você de calça branca, camisa branca, terno, e o cara chega com um carro cheio de cimento. Olhei para um lado, olhei para outro, estava a Vânia, eu e o Joacir. Pai, Joacir, vamos lá cair no cimento. E eu fui descarregar o carro com o Joacir. Eu não ia perder a benção. A benção chegou, não pode desperdiçar. Uma outra vez eu fui abrir a caixa do correio, tinha um envelope dizendo: para a construção. Quando eu abro, bem muito de dinheiro. É a provisão de Deus. A questão é que nós somos matemáticos. Tudo que nós vamos fazer, bom, eu ganho um salário mínimo, então eu tenho que pagar tanto do colégio, eu tenho que pagar tanto, sobra 10. E não dá. E não vai dar nunca. Porque você é meramente matemático. Então, queridos, se quisermos fazer uma grande obra, temos que tanto crer na proteção divina, como na provisão. É Ele que vai prover. Mas o incrédulo, ele fica limitado àquilo que é a sua visão. E o próprio apóstolo Paulo, pegando o Velho Testamento, ele diz: nós não andamos por vistas, mas por fé. E sabe por que muitas pessoas estão bichadas, sobrevivendo, se arrastando? É porque eles só vivem pelaquilo que vê, eles não vivem pela fé. E Hebreus capítulo 12, versículo 6, pode até ser que eu esteja errado no versículo, o autor diz: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia duas coisas. Primeiro, é que Deus existe. Segundo, é que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus gosta de dar presente. Deus gosta de presentear aquele que busca. Hebreus 12, 6. Joga aí 12, 6. Onze, 6. Está aí. Só errei por um, né? Pela minha idade é perdoável. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. O que é algo necessário? Olha, você já fez várias coisas hoje necessárias. Você almoçou, você bebeu água. Sem almoçar, sem comer e sem beber água, você morreria. Você hoje já usou o oxigênio que Deus oferece. O oxigênio é algo necessário. Necessário é aquilo que existe, que faz você subsistir. Sem aquilo você não existiria. Então isso é necessário. Eu estou aqui com uma aliança no meu dedo. Isso aqui não é necessário, eu posso jogar fora, eu vou viver tranquilamente sem ela. Esse relógio, esse cinto nessa calça, que é só para ficar uniforme, eu posso viver sem eles. Mas o texto diz que, sem esta crença em que Deus existe, que Ele é galardoador, que o busca, nós estaremos em grandes apuros. Então Neemias, irmãos, ele creu realmente nisso, na proteção e provisão. Então, qual é o objetivo desta reflexão? É que nós temos uma grande obra, irmãos. A grande obra não é meramente essa construção. Isso aqui é apenas um pingo nesta grande obra. Junte todos os batistas tradicionais existentes em Timon. E agora, faça uma comparação com a população timonense. Ou seja, é insignificante. Qual é a visão que nós, este grupo chamado Batista, tem para alcançar toda essa cidade? Talvez seja uma visão míope. Então nós temos uma grande obra. E o Evangelho, ele nos diz
que nós não temos que ganhar só Timor, mas até os confins da terra. Agora, o tempo muda, as estratégias devem mudar também. A visão deve ser alargada, porque o número cresceu, então a visão deve crescer. Mas a questão é que nós continuamos míope nesta visão. Míopes. A maioria das igrejas, elas pensam assim, ter um templo onde as paredes sejam ornadas de ouro, o maior conforto, e ali ficarmos enfurnados, como se fosse numa casa máter. Não, queridos, nós temos que avançar, temos que ganhar o mundo. Então, quando se lançar qualquer projeto para avanço, seja positivo, seja favorável. Mas já vem aquela coisa do inimigo, desmotivando os outros, tipo os inimigos internos ali de Judá, desmotivando. Então a obra é vasta, a obra é grande. Não é tempo de descanso aqui. Hebreus diz que o nosso descanso é lá. E qualquer crente que quiser descansar, ele tem que fazer uma coisa, orar a Deus, dizer: Senhor, me mata, me leve, porque o descanso é lá. Apocalipse 7 diz: eis que eu vi várias almas, vestidas em trajes brancos, e com uma palma nas mãos, e elas diziam: Senhor, quando tu vingarás sobre os que habitam a terra o nosso sangue? E foi-lhe dito que descansasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos. Então, se você quer descansar, vá para o paraíso, peça a Deus a morte, porque crente, ele está no fronte de batalha. Crente não é para descansar, crente é para trabalhar para o reino. Se você acha que tem que descansar, mas no domingo eu trabalho de segunda a sábado, tenho que acordar. Domingo eu quero dormir até 10 horas. Pois filho, peça para sair. Não dá para você ser crente, não. Não dá para você ser crente. Pastor, mas que palavra é essa? Era para você estar convidando os crentes e estar mandando os crentes sair, porque esses crentes são os empecilhos realmente para os crentes. São sambalates da vida, são os semaias da vida. Nós queremos Neemias, certo? Que todo crente aqui seja um Neemias da vida. Não tem descanso não, meu irmão. A gente descansa carregando pedra. Você vai descansar com a pedra na cabeça carregando. É assim. Agora, quando chegarmos lá, aí é para o todo sempre, só no bem bom. O que é que você gosta? Carne assada? Lá você nem vai precisar comer carne, mas Deus vai dar uma carne para você. Uma carne de soja, com sabor de carne animal. Vai comer carne. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Eu não sei, vai procurar, eu nunca vi, mas pode ser que tenha. Então nós estamos aqui para trabalhar. Uma pessoa, ela chegou uma certa vez para mim: pastor, eu estava pensando em ser membro da primeira igreja. Ó, irmão, membro da primeira igreja aqui não pode gemer, não. Membro da primeira igreja aqui é para trabalhar, para carregar balde na cabeça. Se gemer, não dá para ficar aqui, não. Não dá para ficar, não. Temos uma grande obra. Se você não está disposto a trabalhar nessa grande obra, eu peço você que se retire e não atrapalhe aqueles que querem trabalhar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e vamos adiante. Amém? Mesmo discordando, diga um amém, para agradar o pregador, né? Amém? Pronto, estou